Olá, sejam muito bem-vindos novamente a mais um podcast aqui no canal da Glup, Grande Loja Unida Paulista, Maçonaria, Liberdade, Igualdade, Fraternidade, Amor Fraternal, Caridade e Verdade. É um prazer, uma honra ter os irmãos grupianos aqui novamente, além dos irmãos grupianos, todos os irmãos espalhados pelo orbe terrestre, independente de potência, independente de loja, sendo verdadeiramente iniciados, sendo verdadeiramente um irmão, estamos debaixo da mesma bandeira maçônica. E hoje, para mim, é motivo de muita alegria ter aqui ao nosso lado o nosso sapientíssimo grão-mestre Paulo Rafael. Agradeço o Sereníssimo mais uma vez o convite, né? Já está se tornando bastante recorrente a minha vinda, né? Devido a algumas viagens, não pude estar em alguns, mas tenho certeza que hoje, com certeza, vamos falar aí sobre maçonaria, que é o tema que a gente tanto gosta aí. Então, aos nossos telespectadores, nossos irmãos aí, muito obrigado pelo prestígio. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho, compartilhem nossos vídeos se for do seu interesse, para que a nossa mensagem maçônica chegue ao máximo de pessoas possíveis. Né, Sereníssimo? Perfeito, sapientíssimo. Hoje também temos a honra de ter o nosso irmão Félix Rogério, mestre maçom. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu agradeço, meu irmão, pela oportunidade de estar aqui, compartilhar com vocês esse momento, poder repartir um pouquinho da minha experiência na educação. Perfeito, meu irmão. O nosso irmão Félix Rogério é mestre maçom, né, de uma Sim. outra obediência, mas como eu acabei de dizer aqui no começo, somos todos irmãos. Irmãos. Debaixo da bandeira maçônica, não é isso, meu irmão? Exatamente, é isso que nos interessa. Perfeito, meu irmão. Vou pedir para que o irmão nos conte um pouco da sua trajetória na maçonaria, desde a sua iniciação, como que foi a trajetória maçônica do irmão. A maçonaria sempre teve um traço muito forte na minha vida. Um dos homens mais íntegros, mais corretos, um homem assim de uma luz muito grande, que eu conheci, convivi por anos, e sempre percebi uma coisa muito diferente nele, e ele nunca se manifestou como um maçom. E quando isso aconteceu, eu fiquei com aquilo muito latente, né? Por que ele, né, maçom? Por que ele tão diferente? Né? E as pessoas falavam tanto de maçonaria, às vezes de forma pejorativa, às vezes, né, desenhando coisas que fogem completamente do contexto, Sim. né? Ah, porque para ser maçom é rico, para ser maçom vai ganhar dinheiro, enfim, todo tipo de coisa que não corresponde à verdade. E o que me chamou a atenção foi justamente que ele era fora desse estereótipo, né? E que ele era um homem especial. Então, essa luz irradiou muito forte para mim. Então, quis saber mais de maçonaria com ele. E ele me abriu as portas, né? Do pensamento, da visão. E isso ficou sendo movimentado ali, circulando mesmo pela veia, posso dizer assim. Então, fui atraído para a maçonaria. E com esse convite, né? Aí, passando por todo o processo de seleção, né? Que a maçonaria exige. Sim. Né? Que embora as pessoas pensem que é só querer, né? Exato. Ser um maçom de internet, fazer uma inscrição lá no Facebook, estar na maçonaria, não é bem assim que acontece. Sim. Né? Não é a forma íntegra e honesta, né? E, enfim, cheguei à ordem e fui muito bem acolhido, iniciei como aprendiz e daí por diante foi uma sequência, né? A gente vai fazendo parte, se sente parte, né? Esse pertencimento preenche o coração, porque a gente congrega com irmãos, a gente compartilha dos bons momentos, dos maus momentos, e a gente sabe que a gente tem uma família em todos os lugares, né? Que a gente pode Sim. contar realmente. Porque família, a gente tem a ideia de sangue, né? Meu irmão, né? Exato. Porque somos filhos dos mesmos pais. Mas na maçonaria a gente sabe que não é bem assim, né? Nós compartilhamos os mesmos ideais, somos homens que buscam as mesmas coisas, né? Promover o bem aí, trazer o bem para a sociedade, de forma geral. Perfeito, meu irmão. Gostei muito, Sereníssimo, do que o irmão falou, né? A gente vê a grande responsabilidade que nós temos de sermos exemplos, né? Ele falou que através de uma pessoa que ele conheceu e que ele viu que fazia coisas diferentes. Então, nós como maçons, nós precisamos, né? Não seremos perfeitos nunca, mas nós precisamos saber dessa responsabilidade. Sim. De quem nós somos, né? E como as pessoas nos veem, né? Eu com 12 anos de idade, que foi quando a primeira vez que eu tive em contato com a maçonaria, na verdade, que eu ouvi falar, e 10 anos depois
eu acabei iniciando na maçonaria. E eu sempre tive justamente esse tipo de visão com as pessoas que eram da maçonaria. Pessoas inteligentes, pessoas intelectuais. E era o tipo de pessoa que eu queria estar junto. Então hoje nós temos o privilégio, né? Um privilégio hoje fazer parte da maçonaria. O irmão falou algo importantíssimo, né? Não basta querer. Sim. Porque não é difícil entrar na maçonaria, o difícil é ficar. Entrar é muito fácil, difícil é ficar. Exatamente. E a maçonaria é uma longa peneira. Eu acho que por isso que ela é dividida em graus. Né? A cada grau. Exatamente, uma peneira diferente. Então, eu tenho certeza que essa importância que nós temos que dar por quem nós somos, né? Nós não somos super-heróis, não somos melhores que ninguém. Não, nós temos claro a responsabilidade e nós representamos uma instituição. Né? Então, nós devemos sim ser exemplos onde nós estamos. Né? É excelência. Perfeito, Sapitismo. É bem dito, né? E como hoje, sendo o mestre maçom, o que mudou na vida do irmão entrando para a maçonaria? Nós sempre perguntamos isso aos irmãos, que nós temos candidatos aí para serem selecionados, né? Sindicados e aqueles que têm admiração pela maçonaria. O irmão até deu bastante informações, pontos de vista realmente importantes. E o que mudou na vida do irmão, como um homem, como um pai de família, como um profissional, enfim? Tudo. Né? A partir do momento que você ingressa na maçonaria, tudo muda. Você tem um outro olhar para tudo. Sim. Você passa a refletir mais sobre as coisas, a pensar no exemplo que você vai ter que ser, da forma como você vai ter que agir. Não é ser diferente, mas é ser melhor a cada dia. Sim. Né? Buscar isso. Somos falhos, cheios de defeitos, enfim. Temos as nossas arestas, né, a parar todo dia, a cada segundo. Mas essa busca nos permite reflexões e melhoras, né? Então, a gente, através desse processo, como o irmão citou, né, de estudos, né, porque a maçonaria, as pessoas pensam que é só entrar e pronto, vai no piloto automático. Não, aí é que muda tudo, né? Eu sou um homem da educação, então eu valorizo muito o estudo. Então, Perfeito. O estudo é a nossa verdadeira riqueza, o verdadeiro patrimônio, né? Então, essa elevação, essa busca por estudo me manteve mais focado ainda. E é o que me mantém seguro na maçonaria. Porque é lá nos estudos que eu vou aprender, crescer, né? E discutir com os meus irmãos. Aprender com eles, né? Porque não é uma questão de certo ou errado, mas é uma questão de ponto de vista, né? Então, essa interação só enriquece, só fortalece a todos. Perfeito, meu irmão. Exatamente. Na verdade, né, Seríssimo, a gente sempre fala na maçonaria que todo mundo está certo pelo seu ponto de vista. Exatamente. Nós somos pessoas diferentes, histórias diferentes, criação diferente, né? Culturalmente, religiões diferentes, então nós temos pontos de vista diferentes. Né? Certa vez um venerável fez um teste na loja e colocou o número 6 desenhado no papel. E por irmão de lá era um 9, por irmão de cá era um 6. Ele falou, os dois estão certos pelo seu ponto de vista. Lindo. Então a maçonaria nos traz justamente essa consciência do respeito pela outra visão, né, da outra pessoa, a tolerância para com os menos informados. Você vê hoje, em pleno século XXI, dentro das redes sociais, grupos de WhatsApp, diversos irmãos muito inteligentes brigando por conta de política, um bloqueando o outro e cuspindo no piso mosaico que nos ensina a tolerância e o respeito com a opinião alheia. Então, eu acho que a maçonaria, o irmão falou bem, eu também sou da área da educação, a maçonaria ela é o conhecimento, mas é o conhecimento aplicado. Sim. Senão ela vira uma religião, Sim. algo que é hipócrita. Você estuda, mas não pratica. Exatamente. Então, a maçonaria ela é para ser praticada, para ser vivida. Então, a partir do momento que nós estudamos os seus símbolos, estudamos todas as instruções que nós temos na maçonaria e nós aplicamos, aí então nós vamos ter essa evolução, que é individual de cada um. Alguns vão evoluir mais rápidos, outros mais devagar, mas cada um vai evoluir no seu tempo. Né? Então a maçonaria sabe respeitar justamente os limites de cada um. Eu acho que isso que é interessante. Normalmente na religião, ele fala assim, ó, é aqui para todo mundo. Na maçonaria Exatamente. não. Talvez seu caminho seja para lá, o meu caminho seja para o outro lado. O fim vai ser o mesmo, porém por caminhos diferentes, né, Seríssimo? E a maçonaria permite isso, né? Exatamente. Independente de religião. Exatamente. Né? Nós temos espíritas, nós temos evangélicos, nós temos umbandistas, enfim. Nós temos budistas, nós temos judeus. Exatamente. Né? Enfim, e todos congregam sem o menor problema, sem o menor enfrentamento, com respeito. E nunca se falou tanto, né, Seríssimo, com esse respeito à religiosidade hoje em dia. Né? Essa tolerância religiosa que tem sido pregada. E aí você vê na parte da política, você vê irmãos aí, às vezes pós-graduado, doutorado, discutindo
com outras pessoas por visão política, né? É uma tristeza ver isso aí, sinceramente. É algo que nos entristece porque vai contra o que nós pregamos, né? Infelizmente. A maçonaria, ela nem determina religião. Nada. Nem partido político, nem clube de futebol. Exatamente. Ela não dá nenhuma identidade. Pelo contrário, os estudos é para abrir a tua mente. Para você escolher o seu caminho, o seu melhor caminho. Exatamente. É independente, né? É um contrassenso, né? O maçom brigar por política, né? É um contrassenso. Verdade. Mas até eu vou fazer essa pergunta pro irmão, quando nós estivermos próximo do final, né? Como o irmão vê a maçonaria hoje no Brasil. Mas eu achei interessante que o nosso irmão falou, que é a questão dos estudos, né? Os maçons de hoje, digamos assim, os mais jovens, né? Os que são recém-iniciados, foi como o irmão acabou de dizer muito bem. Acho que entrar na maçonaria é um clube, é uma questão de status, né? Você ser maçom, e não sabe que a maçonaria é estudo, né? Eu costumo dizer que é estudo, prática e dedicação. Então é uma filosofia de vida que você tem que praticar no seu dia a dia. Quando a gente você entrar na maçonaria, vai na sua reunião, né? Fica pro ágape, confraterniza com os irmãos e não aprendeu nada da filosofia, não se torna um ser humano melhor. Então o irmão disse muito bem nessa questão de estudo, e é bom, até vir o mestre, né? Nós falamos sempre isso, né, Sabrina? Estão até cansados de ouvir nós falarmos isso. É verdade. É bom vir o mestre, né, que é de fora, de uma outra obediência, para poder dizer, olha, é comum em qualquer loja maçônica, a maçonaria em geral. Qualquer oriente, eu tenho certeza que é base, é um pilar, né? O estudo e o conhecimento. Porque sem estudo, sem conhecimento, o homem não avança, ele não vai para lugar nenhum. A maçonaria perde seu objetivo, né? Porque se a gente fala de evolução, o que é evolução sem conhecimento? Não existe, né? A evolução, necessariamente, ela passa pelo estudo, pela troca de experiências, né? Pelas divergências, mas isso tem que ser feito com muita moderação, com muito respeito, né? Não concordo, mas respeito-lhe, né? Exatamente. Essa é a frase, né? Não concordo, mas respeito. E na não concordância também tem um aprendizado. Sim. Porque vai ficar uma reflexão. Sim. Né? E a gente aprende, e as pessoas brigam pelo imediato e não olham 4 anos atrás. Exato. Quem diria Lula e Alckmin? Né? Verdade. Lado a lado. Né? Então, o que vai ser daqui 4 anos? Então, como projetar essa briga hoje? Sim. Né? Então, a política ela tem outros desenhos, né? Sim. Como a religião também tem o caminho, né? Que é pregado e cada um escolhe o que seguir, mas tudo isso tem que ser feito com dignidade, respeito ao próximo, né? Principalmente nós que somos de uma irmandade que prega amizade, fraternidade, sobretudo, né? Nós temos que ser modelos, né? Nesse sentido. Sim. É verdade. Né? Sem levantar bandeiras. Exatamente. E a maçonaria não levanta bandeira nem de religião, nem de política, né? E hoje, como o nosso ambientismo disse aqui também na questão das redes sociais, irmão brigando com irmão por causa de política. Então, assim, às vezes me entristece, porque talvez o nosso trabalho, nós precisamos trabalhar mais, na verdade, né? Talvez o nosso trabalho nas instruções, no exemplo, como o irmão disse, não estão sendo seguidos. Porque a partir do momento, inclusive, eu vi isso antes de vir para cá, para a gravação. O irmão xingando o outro, defendendo um candidato, defendendo o outro. Poxa, então talvez o simbolismo da maçonaria não esteja interiorizado ainda no irmão. Porque o que nós cansamos de falar aqui desde o começo do episódio é a questão da tolerância, né? Principalmente dentro da ordem entre irmãos. Mas né? na verdade, né, Sereníssimo, aí a gente tem uma outra questão, né? Você fala, eu entrei na maçonaria. Mas a partir do momento que você não tem respeito pelo próximo, a partir do momento que você não tem tolerância, você não deixou a maçonaria entrar em você. Não deixou. Então não somos nós, os líderes maçônicos, que estamos errando. Talvez sim, precisamos adaptar alguma coisa. Né? Às vezes, num tempo de estudo, alguma coisa está faltando, mas se aquele irmão, se aquela pessoa não quer mudar, se ela não quer evoluir, então a gente vai estar dando, como se diz, né? Murro em ponto de faca, né? Então a gente precisa estar analisando caso a caso, porque não é possível que numa loja com 30 irmãos, 25 evolui e 5 não. Alguma coisa está errado. Quem que tá? Se a grande maioria está evoluindo, então o problema não pode estar sendo no corpo docente da loja. Não. Alguma coisa está errada naquelas pessoas que não estão se dedicando. É o que a gente falou, cada um tem a sua escolha, né? Fala lá, para ser o maçom tem que ser o quê? Livre de bons costumes. Então você é livre, se você quer faltar, se você não quer vir, se você não quer estudar, vai ser respeitado. Só que o que você planta, você vai colher. Né? Então é ação e reação. Sempre. Infelizmente é assim que funciona, né, a nossa vida. Né? Irmão, e você falou um pouquinho sobre a sua mudança e na questão familiar, o que mudou na sua casa, com as pessoas mais próximas do seu convívio, no trabalho? O que você acha que você mudou, assim, vamos dizer, que tenha assim, de extremo aspecto que você era antes e que hoje você evoluiu junto com a sua família, os seus entes queridos? Até a forma de abraçar, né? Até a forma de estar próximo é diferente. Porque você tem essa necessidade de compartilhar mais, de valorizar mais o ser humano, né?
Eu tenho a felicidade de ter pai e mãe vivos, né, com 76 anos. Então, cada vez que eu posso chegar, abraçá-los, né, é uma sensação muito prazerosa. Porque a maçonaria te traz isso no convívio, né? O toque, os sinais, as palavras, esse relacionamento íntimo. Eu digo íntimo, que nós temos com os irmãos, né? Quantas vezes aí, num cumprimento, descobri que estava diante de um irmão e ali do nada a conversa flui, como se... Se conhecesse há muito tempo, há né? muito tempo, verdade. e aí você, de repente, está falando de assuntos que, né, longe da maçonaria, com total tranquilidade, e isso é tão bom, é tão prazeroso. É verdade. Então, com a família, isso é muito mais acentuado, né? É verdade. Você passa a valorizar cada vez mais os seus familiares. A nossa base, né? Sim. Não sim. tem como você ser um bom maçom lá em loja se na sua própria casa você está deixando a desejar, não está conseguindo, né? Exatamente. Ter essa relação. Então é preciso, como o irmão propôs aí, uma reflexão para sentir aí o que está acontecendo, né? Porque todas as potências trabalham com uma limitação, né? Uhum. Então tem o dia da sessão, tem o horário da sessão, né? As cunhadas sabem, os sobrinhos, né? Sabem dos horários, é sempre respeitado que a permanência em família seja, né, grande, que o irmão não se comprometa tanto a ponto de sacrificar a família, quer dizer. Então, é importante destacar que para a maçonaria, a família é o pilar. É verdade. É a base, né? E dois aspectos, né, sobre o que o irmão falou, que eu gostaria de abordar aqui. Uma das coisas que a maçonaria faz com que nós tenhamos, né, essa reflexão, é justamente na nossa cerimônia de iniciação, onde nós passamos a dar mais valor às pequenas coisas, né? Sim. Aos pequenos momentos, a esses momentos que o irmão falou, realmente, de afetividade com outras pessoas, sim, onde nós entendemos que essa vida ela é muito curta, né? E então a gente precisa otimizar o nosso tempo. A gente tem, logo no primeiro grau, um grande símbolo que fala para a gente trabalhar bem o nosso tempo, né? E um bom maçom que trabalha seu tempo, com certeza vai colher bons resultados. Sim, né? sim. Então, isso é de extrema importância. Outra coisa que o irmão falou, justamente essa parte de valorizar a família, eu falo para os irmãos, se você faltar na loja, na sua reunião, por alguma questão de trabalho, de religião, da sua família, você está fazendo mais maçonaria lá do que se estivesse conosco. Exatamente. Então, nós temos que ter prioridades. É importante estar em loja? É. Mas a maçonaria nós viemos de 15 em 15 dias, uma vez por semana, porque os outros 6 dias da semana ou os outros 15 dias nós vamos praticar aquilo que nós aprendemos. Ser dedicado à família. Então, a partir do momento que eu largar a minha família, a minha fé e meu trabalho, que é o meu sustento, para estar na maçonaria, eu não estou cumprindo com o que eu jurei. Né? Então, é muito importante saber disso, que a maçonaria, em momento algum, vai requerer do irmão que sacrifique o seu trabalho, que é o seu sustento, a sua fé, ou então a sua família. Né? Então, isso é muito importante salientar. Essa fala, né, do juramento, né, é importante, porque existe uma mística, né, fantasiosa sobre as nossas iniciações, sim, né? Sim. E que fique claro que esse juramento é justamente para reafirmar pro nosso irmão recém-chegado que ele tem os compromissos mantidos assim com a como família. Um casamento, né? Um juramento como um casamento. Não adianta ele ter vamos usar um termo aí mais tranquilo para todo mundo, né? Não adianta ele ter a ficha limpa antes de entrar e depois, quando chegar lá, agora tanto faz, né? Exatamente. Muito pelo contrário, né? Como eu disse lá no início, eu me apaixonei pela maçonaria pelo exemplo que eu vi e conheci. Então, para que isso aconteça, essa base tem que ir se alargando, né? Esse alicerce se fortalecendo. É verdade, é verdade. Perfeito, meu irmão. É justo perfeito as palavras do nosso sapientismo, também do nosso mestre. O irmão também, até falando de educação, o irmão tem projetos, né, de educação, o irmão pode falar um pouco para nós, que inclusive, parabéns, né? Eu acompanhei. É fantástico, meu irmão. Essa parte me enche de orgulho. Eu sou diretor de uma escola estadual, a Escola Major Arci, fica aqui no bairro Vila Mariana. Então, quando se fala Vila Mariana, a impressão que dá é bairro de classe média, média alta, né? Mas a escola é uma escola estadual e nós não atendemos necessariamente só alunos do bairro. Nós atendemos alunos de toda a cidade. Então, porque os pais vêm trabalhar no entorno e trazem os filhos consigo e acabam deixando na escola, né? Sob nossa responsabilidade, o que é fantástico, né? Porque o pai traz o filho de longe para nós, é sinal que alguma coisa tem de especial. Essa escola é uma escola de tempo integral, é um projeto relativamente novo, nós entramos logo no início, em 2014, o nome do projeto é Programa de Ensino Integral, e ele tem uma visão educacional diferente, porque ele trabalha com o projeto de vida do aluno. Então, desde que o aluno chega na escola, no 6º ano, a gente logo no primeiro dia identifica o projeto de vida dele. Então, eu quero ser arquiteto. Tá, e
que a gente vai fazer para você chegar lá, né? Porque é interessante isso, né? Sim. A criança quer ser jogador de futebol, tá bom, né? Todo mundo sonha em ser o Neymar, mas e aí para chegar lá? Sim. Então, ele tem que entender que ele está dentro da escola e ele tem um caminho a trilhar. Então, essa escola ela tem algumas atividades diferenciadas das demais. Eu gostaria de ter estudado nessa escola. Por quê? Eles têm dentro da escola as disciplinas eletivas. Então, eles têm as disciplinas do currículo e as disciplinas eletivas eles escolhem de acordo com o projeto de vida. Então, não é por idade, é por projeto de vida, por afinidade. Então, o que acontece? O irmão quer fazer matemática, o irmão quer fazer engenharia e eu quero fazer arquitetura. Então, nós somos de áreas semelhantes. Então, 2 professores de áreas distintas vão criar um plano de aula para trabalhar essas habilidades e competências que nós temos, né? Então, a gente tem várias eletivas, né? Uma que foi para essa área, por exemplo, foi a de construção de maquetes. Então, alunos do 6º ano ao 3º ano, juntos, trabalhando nesse projeto, construindo grandes monumentos, né? E aí, com o professor de matemática, fazendo a parte de cálculo, o professor de história trabalhando, né? Como foi construído, quando, por quê, enfim. Então, essa interação das disciplinas diferentes faz com que o aluno coloque a mão na massa, que ele interaja, que ele produza. Então, não é uma aula, eu não quero fazer, hoje eu não estou afim, porque ele escolheu. Né? Bacana. E é legal porque você fala, mas um aluno de 6º ano, 11 anos, 12 anos, com um aluno de 16 no ensino médio, como é que isso pode dar certo? Né? Não vai dar, né? Mas a gente encontra também nesse projeto os líderes, né? A gente trabalha muito a questão do protagonismo e a liderança. Isso é muito estimulado. Nós temos essas disciplinas de protagonismo e projeto de vida. Então, o aluno ele é treinado a buscar isso, mas dentro dele, né? Então, ele não se intimida, né? Então, é bonito quando você vê um aluno de 6º ano, ele discutindo com o do 3º. E muitas vezes ele ganha. Porque ele está falando dele, do que ele quer ser, do que ele representa, de como ele se vê. Então, isso é extremamente produtivo. Consequentemente, nas disciplinas regulares, eles também têm um melhor desempenho, né? Claro que isso é todo um conjunto. Eu sou o diretor mais feliz do mundo, eu me considero assim, porque eu tenho uma equipe fantástica, tenho coordenadores bons e tenho professores maravilhosos, né? Professores experientes, professores que são apaixonados pelo que fazem. Então, isso motiva. A meta para 2030 é 6 pontos, 6.0. Nós já temos em 2015 6.3. Né? Então, a gente está aí adiantado aí na máquina do tempo uns 10 anos em meta. Tanto que a gente é primeiro colocado no estado. Sim. Né? Nossa meta somos nós mesmos. Então, todo ano ter que superar o ano anterior, e uma turma diferente, né? Porque eles nunca são iguais, é sempre um desafio. Então, é motivador. E tem um lado bom do aluno e tem um lado bom do professor também, né? Porque vamos considerar que não tem uma coisa caminhando sem a outra. É um projeto diferenciado, os professores recebem uma gratificação a mais para trabalhar. Então, nesse período que ele está nessa escola, ele não pode dar aula em nenhum outro lugar. Né? Ele recebe essa gratificação pela dedicação exclusiva à escola. Sim. Então, todos os alunos, todos os professores entram às 7 horas e saem às 16 horas. Então, essa interação aí de 9 horas por dia é bastante intensa, né? Intensa mesmo, né? Então, eu digo que a escola se compara a uma loja mesmo, né? Com toda aquela agitação, efervescência, e, enfim. E onde o mesmo objetivo é a evolução, né? No caso do aluno lá do irmão. A evolução. Eu entendo esse projeto da escola que foi de tempo integral, porque tem um venerável amigo nosso, que ele foi diretor de uma escola que transformou na gestão dele na escola de tempo integral. Então, eu acompanhei todo o processo, tem uma série de documentações, vistorias, vai um pessoal da delegacia de ensino na escola. Então, eu acompanhei nessa época lá e ele falou a mesma coisa. Ele tinha um time bom, os professores gostavam do que faziam e tinha esse negócio de projeto de vida, que eu achei bem legal, que não tem na escola convencional, né? Sim. Na escola normal também do estado aqui, inclusive perto aqui no Conceição. Então, é bem legal esse projeto do governo também. E, como ele falou, se assemelha muito com a loja, né, Sereníssimo? Se nós tivermos na nossa loja pessoas dedicadas, pessoas que
buscam a evolução, que se dedicam no seu cargo, com certeza, para o venerável mestre, para o grão-mestre, vai aliviar mais o fardo. Sim. Né? Porque nós somos um time. Se cada um fizer o seu papel, com certeza a loja ela vai crescer. E mais que isso, crescer com qualidade. Claro. Né? Porque às vezes até cresce com quantidade, mas ela tem que crescer com qualidade, com qualidade base. é essencial, né? Exatamente. Qualidade, né? Meu irmão, parabéns pelo projeto, né? Eu tive o prazer de acompanhar, inclusive se for permitido, se o irmão der permissão, nós vamos colocar no link aqui do canal para que todos Fique possam à vontade, acompanhar. E agradeço a presença do irmão aqui por ter aceitado o nosso convite, né? Ter disponibilizado um pouco do seu tempo. Meus irmãos, honrado. E vou pedir ao irmão que, se possível, mande uma mensagem a todos os irmãos, não só grupianos, todos os irmãos maçons espalhados aí, como eu sempre gosto de dizer, né? Vou patentear essa frase, pelo orbe terrestre, sobre a questão da maçonaria, aqueles que se familiarizam com a maçonaria, ou os simpatizantes, ou até os próprios irmãos que estão na ordem. Eu gosto sempre de dizer que nós não somos potência, nós não somos Oriente, né? Nós somos seres humanos, somos homens, né? E assim nos reconhecemos, né? Antes de qualquer coisa. Então, a gente sempre encontra maçons em todos os lugares do planeta, não é isso? É verdade. Então, onde a gente menos espera, a gente acaba tocando ali e encontrando um irmão. Verdade. E isso é o que mais nos fortalece dentro de loja, o que mais nos deixa feliz, né? É saber que onde você estiver, você pode contar com um irmão. Então, esse sentimento tão bonito, né? Esse sentimento tão gostoso, né? De pertencimento, de força, que nos une, que nos integra, não pode ser quebrado aí, né? Por uma questão política, religiosa, enfim, seja ela qual for. A fraternidade entre os irmãos maçons tem que ser preservada acima de tudo. Mais que isso, né? Nesse momento aí de polarização, o respeito, né? Concordar faz parte, mas respeitar é obrigatório, né? Dessa forma que eu penso, meus irmãos. Ótimo. À vontade. Obrigado, Sereníssimo. Meu irmão, eu agradeço mais uma vez a sua participação. É um prazer revê-lo novamente. Né? A gente já se tinha visto da outra vez em loja, mas eu penso igual. Né? Eu tenho certeza que os irmãos que estamos assistindo, as pessoas que têm apreço pela maçonaria, eu tenho certeza que o podcast veio elucidando diversas dúvidas, né, Sereníssimo? Sim. E matando esses mitos, esses folclore, essas crenças que às vezes fala mal da maçonaria, né? Inclusive um post que viralizou recentemente aí do atual presidente da República, e infelizmente as pessoas associam isso com coisas ruins. Né? Mas se você quer saber realmente o que é maçonaria, se você realmente quer entender o que é maçonaria, veja o que os maçons fazem. Vejam como eles agem, vejam o que eles produzem. Digo além, converse com um maçom. Verdade, Não é? é verdade. Porque você conversar sobre maçonaria com quem não é um maçom, fica difícil ele explicar alguma coisa. Não tem base nenhuma, né? Nenhuma, Não tem base né? nenhuma. E infelizmente aí o Google, né? Quando se digita maçonaria, tá mais para desinformar. O Google fala que é o pai dos burros, né? O Google é o pai dos burros. Então, Seríssimo, para mim, mais uma vez é um prazer estar contigo aqui. Depois de alguns podcasts que eu não pude estar. É sempre bom estar gravando como nós falamos em loja, né? A egrégora, a energia que nós construímos, como estamos falando de maçonaria, algo que a gente não faz sempre, né? Sim. Mas aqui o objetivo principal é esse. E para mim é um privilégio fazer parte da Ordem Maçônica. Eu sempre falo isso nos podcasts, sempre falo isso nas lojas, nas reuniões que estou dirigindo, que em pleno século XXI, hoje é um privilégio ser da maçonaria. Né? Não é para todos. Né? Como a gente falou no começo, é fácil entrar, mas difícil é ficar. Porque a maçonaria ela nos exige um compromisso. Exatamente. Como fala em nossos iniciantes, um compromisso solene, né? Que é levar essa mensagem e nos evoluir. Através do estudo. E toda essa parte de estudo, essa parte de evolução, ela requer tempo, dedicação. Então, se você tem vontade de ir para a maçonaria, mas não está disposto de abdicar um pouco do seu tempo, um pouco da sua dedicação, para você estar presente, então não vai ter uma boa caminhada maçônica. Não. A gente vê muitos entrarem e poucos evoluírem. Né? Eu sempre falo, quando eu iniciei na maçonaria, foi eu e mais 18. Hoje tem eu e mais um ativo. Então, nessa caminhada ao longo de 12 anos de ordem, se perdeu 17. Aonde estão eles? Né? Então, nós temos que realmente avaliar o que nós queremos, né? E isso vale para todos os nossos irmãos. Façam uma análise, façam uma avaliação de onde você está, onde você quer chegar. Tenha um projeto de vida maçônica. Né? Aonde você quer chegar daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos de maçonaria. Né? Então, nós sabemos que nós temos diversos graus. Aonde você quer estar, qual grau você quer galgar.
né? Até onde você quer ir, né? Então, aqui agradeço mais uma vez aos nossos telespectadores, nossos irmãos, nosso Sereníssimo, mais uma vez pelo convite, pela brilhante entrevista, e ao nosso irmão também pela presença, irmão. Vos agradeço de coração. Vos agradeço e, mais uma vez, lhes reafirmo, muito honrado de estar aqui com vocês. Obrigado, irmão. Compartilhar esse momento aqui. Honra nossa, meu irmão. Mestre Maçom Félix Rogério, que o grande arquiteto do universo abençoe sua vida. Precisar, sempre à disposição, meu irmão. Nosso apentismo grão-mestre, obrigado por estar aqui presente. Espero que você esteja no nosso próximo podcast. Estarei, meu irmão, estarei. Só falar a data. Vamos ver que nós vamos com os mesmos trajes no próximo ano, mas faz parte. É o show business. É isso, é isso. Obrigado, sapentíssimo. Nada, irmão. Estamos juntos, obrigado. A todos vocês que nos acompanharam até o momento, os nossos irmãos, espero que tenham gostado aqui. Realmente acho que foi um bode-papo muito bom. Sim. Dentro do nosso podcast. Não se esqueça dos recados iniciais do nosso apentismo grão-mestre. Também no link da descrição, os trabalhos do nosso mestre maçom Félix Rogério. Que o grande arquiteto do universo abençoe a vida de todos. E até a próxima, no nosso próximo episódio do podcast da Grupo Grande Loja Unida Paulista.